Deus. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Tem alguém feliz com Jesus aí? Deus é bom em todo tempo. A sua misericórdia dura para todo sempre. É bom retornar a este santuário. É um prazer, uma honra, um privilégio, para juntos adorarmos aquele que é digno. Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória, Ele é digno de todo louvor. Tendo a graça de mais uma vez fazer menção de sua poderosa palavra, eu fiz aqui no primeiro horário as minhas considerações. Só quero ressaltar a minha gratidão pela vida do anjo da igreja, do líder espiritual deste ministério, pastor Silas Malafaia, uma voz profética sobre a nossa nação. Minha gratidão ao pastor Odilton, pastor Samuel, que nos recebem sempre com muito carinho e com muita excelência. Seja Deus louvado. Cantora Bruna Carla, seu muito digno esposo, muito bom poder estar com vocês. Estou acompanhado, muito bem acompanhado, da minha muito digna esposa. Eu costumo dizer que Deus, quando quis me abençoar, Ele me deu a minha esposa. Eu não era merecedor não, mas a graça me alcançou. Estamos incompletos, né? Faltou a missionária Nicole. Lá em casa a gente tem uma missionária, eu já consagrei. Ela tem 2 anos, mas ela é pentecostal, igual o pai, linda, igual a mãe. Né? Sempre que eu venho aqui é especial, porque no dia que minha filha nasceu, eu estava neste altar ministrando. Então, sempre que eu venho a esta casa, tem um tom, né, especial. Muitos amigos aqui presentes, espalhados aí pela nave da igreja. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, Êxodo, capítulo de número 3, por favor. O livro do Êxodo, capítulo de número 3, por favor. Glória a Deus. Enquanto você localiza o texto sagrado, Êxodo capítulo 3, quando você ouvir que o culto está encerrado, ali na saída dos irmãos, estará à sua disposição alguns materiais que irão abençoar a sua vida. Deus me deu a graça e o Divino Espírito me inspirou, e eu tenho 2 livros ali de minha autoria. Um é o Poder do Alto, e o outro, que é lançamento, é o Avivamento no Vale. Aqui, ó. O Poder do Alto e Avivamento no Vale. São 2 livros dinâmicos, didáticos, também muito práticos. São leituras que irão abençoar a sua vida. Tem lições nesses livros preciosíssimas de Deus para a sua vida, tá bom? Vai estar ali. O melhor é que todo investimento que você faz nesses materiais, você está me ajudando em alguns projetos que nós estamos desenvolvendo. Nós demos vida agora para o projeto Amor Sem Limites. É um projeto de cunho social, e no último sábado atendemos 2 comunidades lá em Caxias. Foram mais de 400 caixas de bombom para as crianças. Ontem eu estava em Seropédica, nós fizemos uma parceria, estamos apadrinhando uma casa de recuperação, mulheres reconstruídas, só para mulheres. Então são projetos que Deus tem nos dado, porque sozinho eu não posso, mas com a sua ajuda a gente consegue alcançar muito mais vidas por intermédio desses trabalhos e também da pregação do Evangelho. Todo coração é um campo missionário. Tá bom? Então passe lá e será um prazer lhe receber. Êxodo capítulo de número 3, quem achou o texto sagrado, diga vitória em Cristo. Está escrito assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Mídian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe.
E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E você diz: amém. Redobre a sua atenção. O texto que ora lemos, o texto que está em apreço, é um texto que fala-nos sobre a chamada ministerial e a confirmação do propósito divino na vida de Moisés. Moisés, que fora um dos maiores líderes de toda a Bíblia Sagrada, o maior legislador de Israel, um dos maiores profetas de todos os tempos, nada mais, nada menos que o homem que Deus falava face a face. A vida de Moisés se divide em 3 períodos. Cada período da vida de Moisés durou 40 anos. Moisés viveu até os 120. O primeiro período de Moisés começa quando Moisés é tirado das águas, se tornando filho da filha de Faraó, formado em toda a ciência, em toda a cultura, em toda a língua, em todas as artes do Egito, até o dia que ele mata um egípcio que estava espancando um hebreu. Ele enterra o egípcio e, quando seu homicídio é descoberto, ele foge para o deserto de Midian, dando início ao segundo período da vida de Moisés, que também durou 40 anos. Este período vai de sua fuga até o dia que ele tem um encontro com Deus no Horebe. Moisés, nesses 40 anos de anonimato, aonde ele passa a pastorear o rebanho de seu sogro Jetro, nesses 40 anos aonde as forças especiais, a inteligência do Egito não encontrou Moisés, Deus teve um encontro com Moisés no Horebe. E é a partir deste encontro com Deus que se inicia o último período da vida de Moisés. Ele é levantado para libertar os filhos de Israel da terra do Egito, após longos anos de servidão, de escravidão, conduzindo o povo no deserto, peregrinando rumo à terra prometida. E o texto diz: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E o texto diz: e veio ao monte de Deus, a Horebe. Perceba que não é Deus quem vai a Moisés, é Moisés quem vem aonde Deus está. Pastor, por quê? Porque na vida de toda pessoa que carrega uma chamada divina, todos os caminhos te levarão para o monte de Deus. Independente das escolhas que você fez, independente das alianças que você fez,
independente dos caminhos que você decidiu percorrer, independente de onde você saiu, quando você carrega e possui uma chamada de Deus, uma hora Deus terá um encontro contigo no Horebe. É a partir do Horebe que a vida de Moisés muda completamente. Aonde ninguém encontrou Moisés, Deus decidiu se manifestar. O monte é o monte de Deus, é o Horebe. E no monte de Deus, Deus se manifesta a ele. Versículo 2. E apareceu o anjo do Senhor. Essa expressão é uma expressão teofânica. Trata-se de uma manifestação divina, trata-se de uma manifestação de Deus. No Antigo Testamento, todas as vezes que você encontra esta expressão, e o anjo do Senhor, essa expressão trata-se de uma manifestação divina. E nós, que somos crentes em Cristo Jesus, nós sabemos que todas as vezes que esta expressão aparece na Bíblia, e o anjo do Senhor, isso trata-se de uma manifestação de Cristo ao longo e ao decorrer da história. Porque João disse que no princípio era o Verbo estava com Deus, porque o Verbo era Deus. Você não encontra Jesus apenas no Novo Testamento, quando Maria o concebe. Não, Jesus está em toda a história. Desde a criação, Ele é o Verbo de Deus. Ele é a manifestação da palavra de Deus. Eu já quero dar uma notícia boa para alguém que veio para este culto da vitória. Você está no Horebe de Deus. Você está na casa de Deus. E aonde Deus está, o Filho Cristo está também. E aonde Jesus está, o Espírito Santo de Deus está também. A triunidade de Deus é revelada desde o princípio. Jesus encontrou Moisés. Renan, por quê? Porque aonde ninguém te achou, Deus te encontrou. Aonde a sociedade, aonde os teus amigos, aonde os teus familiares nunca te viram, Deus te encontrou. O texto diz que o anjo do Senhor se manifesta em uma chama de fogo de dentro de uma sarça que ardia e não se consumia. Numa chama de fogo dentro de uma sarça. Redobre a sua atenção. O monte é o monte de Deus, é o Horebe. E no monte de Deus, Deus poderia se manifestar de diversas formas. Deus poderia se manifestar de diversas maneiras. Só que Ele se manifesta numa chama de fogo dentro de uma sarça. Eu fico admirado com a graça de Deus ainda no Novo Testamento, porque nenhum de nós escolheríamos uma sarça. A sarça não é uma árvore mística, como uma das árvores místicas da Bíblia ou do povo de Israel, que é a figueira, a oliveira, a videira. Ninguém escolheria uma sarça. Eu lembro quando Jesus estava caminhando, cansado e faminto da viagem, ele se depara com uma figueira. A figueira era grande, bonita, frondosa, cheia de folhas. E quando Jesus foi procurar, pastor Odilto, alguma coisa para comer, um fruto, um figo, ele procurou entre as folhas e não encontrou. O texto, a Bíblia diz que ele amaldiçoou a figueira. E sabe o que aconteceu? A figueira secou. Pastor, por quê? Porque para Deus não basta viver uma vida de aparência. Não adianta ter nome, não adianta ter beleza, não adianta ser atraente se não tem resultado, se não produz absolutamente nada. Aí João Batista diz: o machado está posto à raiz das árvores, e
toda árvore que não dá fruto é arrancada e jogada no fogo. Para Deus é melhor uma sarça, um espinheiro pequeno. Algumas informações a respeito diz que não passava dos seus 30 centímetros. Só que Deus olhou, achou graça, disponibilidade e decidiu se manifestar dentro dela. Renan, por quê? Porque aonde ninguém te escolheria, ou quem ninguém escolheria, Jesus olhou e disse: eu quero, vou encher, vou usar, vou levantar. Alguém olhou para você e disse: não mexe com esse aí não, é espinheiro, isso aí dá trabalho, isso aí ninguém quer, nem a família acredita, e esse aí, isso aí não tem futuro, não vai chegar em lugar nenhum. E aceitou Jesus, daqui a pouco está desviado, é fogo de palha. E começou a pregar, daqui a pouco para, daqui a pouco cai. Só que eu tenho uma notícia para alguém que tem mão para levantar e boca para dar glória a Jesus: Ele te escolheu, independente da opinião de alguém ao teu respeito. Ele te escolheu. Éramos pequenos, não tínhamos nada, não tínhamos aparência, mas Jesus olhou para você lá no baile, Jesus olhou para você lá no pagode, Jesus olhou para você lá na boca de fumo, Jesus olhou para você lá no espiritismo, Jesus olhou para você em uma vida completamente longe da presença de Deus. Ninguém, nem você, acreditava. Hoje você olha no espelho e diz: nossa, olha como eu estou diferente, estou crente, nunca imaginei que eu seria crente. Jesus olhou para você e te escolheu quando ninguém dava nada por você. Ele te escolheu. Há uma chama de Deus dentro de você, há uma essência de Deus. Quantos são gratos pela sua graça e pela sua misericórdia? Faz o barulho que o diabo não gosta. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ele nos escolheu. E qual é a evidência da manifestação de Deus naquela sarça? A evidência é que o texto diz: uma chama de fogo. Uma chama de fogo. Ele se manifestou em uma chama de fogo de dentro da sarça. E tem um detalhe aqui interessante: a sarça ardia, mas não se consumia. O fogo pegava, mas a sarça não se destruía, não se desfazia, não acabava. Moisés passou, viu até o fogo. Só que o que chamou a atenção de Moisés não é que está pegando fogo. O que chamou a atenção de Moisés é que a sarça está queimando, mas não se destrói, está queimando, mas não se desfaz. Até porque no deserto é normal arbusto seco pegar fogo. Por exemplo, lá era o Horebe. Nós estamos no Horebe de Deus, num culto como esse, depois de uma ministração como a da nossa amiga cantora Bruna, diante de um culto com uma atmosfera tão gostosa e tão espiritual como é normal as sarças se acenderem, é normal a sarça pegar fogo. Só que Moisés, pastor Samuel, está coçando a vista e está dizendo assim: tem alguma coisa diferente, porque fogo está pegando, mas não está se destruindo. Fogo está pegando, mas não está se consumindo. Fogo está pegando, mas não está se desfazendo. E essa é a raiva do teu adversário, é que o fogo pegou. A situação também é adversa, a crise está aí, a luta veio, o Brasil está em uma pandemia há mais de um ano e ainda nem previsão tem para acabar esta situação. E se você olhar ao teu redor, quantos já se foram, quantas famílias se destruíram? Olha as estatísticas, os índices aumentando, olha quantos problemas, olha quanta notícia de desgraça, olha quantos problemas estão sendo acarretados por conta dessa pandemia, por conta dessa
crise. Olha os cenários da nossa nação, olha o cenário político, olha o cenário econômico, olha a saúde do nosso país. E tudo isso tem alguém olhando para você e dizendo: como é que pode? Ainda não se destruiu. Como é que pode? Ainda não se consumiu. Como é que pode? Eu vou dizer uma coisa, não se assuste não. Tem gente que apostou que você não passaria nem de 2020. Tem gente que estava esperando chegar uma notícia da tua morte. Tem gente que não entende como é que você ainda está de pé, como é que você ainda está cantando, como é que você ainda está servindo a Deus, como é que você ainda vem para a casa de Deus. Os canhões se viraram contra a igreja, estão fazendo de tudo para trancar, lacrar os nossos templos, calar a boca dos nossos líderes. Olha a investida do diabo, a investida, melhor dizendo, do diabo. E Deus me trouxe aqui esta noite para dizer: envergonhado e confundidos ficarão todos que contra ti se levantaram. Tem gente que, se fosse o mesmo problema que você, já se jogaria da ponte, estava mergulhado numa depressão. Tem gente que, se passasse metade do que você passou, estaria tomado por um complexo de inferioridade, estaria se lançado dentro de uma síndrome. Só que olha para você, em meio à luta, em meio à dificuldade, você entrou no carro, entrou no Uber, entrou no trem, entrou no metrô, desceu o morro, você chegou aqui, veio de carona, mas veio. Eu tenho uma notícia de Deus para você: você não vai parar, você não vai se destruir, você não vai ser consumido, você vai permanecer. Se tem alguém que recebe essa graça, que está descendo neste altar, enche a Devec de glória a Deus agora. Meu Deus, que fogo é esse, Mateus Rocha? Que o fogo pega, mas a sarça não se consome. Esse fogo é evidência da presença do Espírito, porque uma das representatividades do Espírito na Bíblia é o fogo. Você lembra de Isaías capítulo 6? Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, os pés com 2 voavam, clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Só que serafins significa seres flamejantes, seres que ardem em fogo, porque aqueles que adoram diante do trono, eles adoram envolvido nesse fogo. Esse fogo que queima, mas não destrói. Esse fogo que queima, mas não mata. Esse fogo que queima, mas não consome. Eu lembro de Daniel, ou melhor, de Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, como você quiser entender. Nabucodonosor lhe disse: se não se dobrar diante da minha estátua, eu vou lançar vocês na fornalha ardente. Nabucodonosor se levantou e fez igual Moisés, coçou os olhos e: espera aí, tem algum problema no meio daquele fogo? Não jogamos nós 3 homens atados dentro do fogo? É verdade, ó rei. Eu, porém, vejo 4 soltos, e o quarto é semelhante ao filho. É Jesus, é ele mesmo, é ele mesmo. Eu ouvi a vida toda as pessoas cantando e dizendo que Jesus é o 4º homem da fornalha. Só que, pastor Samuel, eu tenho um pensamento: isso aqui é meu, que crê quem quiser. Jesus não é o 4º homem, porque se ele fosse o 4º, os meninos que caíram no fogo teriam morrido com a queda, teriam morrido com fogo. Antes de eles caírem no fogo, Jesus já estava lá, porque ele é o fogo que não mata, ele é o fogo que dá vida, ele é o fogo que não consome. Pode jogar, levante a mão, porque eu tenho uma palavra. Armaram até uma fornalha para te ver queimar, armaram até uma fornalha para te ver sucumbir. Só que eu vim nesse culto da vitória profetizar para alguém: o que o inimigo usou para te matar, Deus vai usar para te dar o livramento. O que queimou os nós, o que queimou as cordas, o que queimou as amarras, foi o fogo que Nabucodonosor acendeu. Estão pensando que vão calar a igreja, estão pensando que vão parar a tua vida, estão pensando que vão acabar com o projeto de Deus. Pelo contrário, esse fogo vai te liberar, esse fogo vai te dar livramento. Meu Deus, eu vou te dar 30 segundos para você receber o que o céu está liberando aqui agora.
Calamai. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Essa é a diferença. Enquanto muitos estão sucumbindo a um fogo de Deus, a um fogo do Espírito dentro de você que te mantém. Agora olha o que é interessante. Olha o que é interessante. Quando Moisés olhou e disse: não está se destruindo, ele disse: eu vou chegar para mais perto, para ver essa visão. Rafael, quando Moisés foi chegar perto, deu o brador e disse: Moisés, Moisés. Moisés disse: opa, quem me chama me conhece, eis-me aqui. Quando Deus diz Moisés, Moisés, e todas as vezes na Bíblia que você vê Deus chamando alguém de forma repetida, é Deus dizendo para essa pessoa: eu sei de onde você veio, eu conheço a tua história, e eu sei por que eu estou te chamando. Moisés disse: eis-me aqui. Deus disse, versículo 5: não te chegues para cá, tira a sandália de teus pés, porque a terra que tu pisa é terra santa. Eu pensei muitas vezes, confesso que até já reproduzi algumas também, que Deus havia mandado Moisés tirar a sandália porque a sandália era do Egito. Como também já ouvi que havia um emblema de um Deus do Egito. Só que quando Deus me deu um entendimento mais amplo do texto, observando o que está escrito, em nenhum momento o texto diz que a sandália era do Egito. Então perceba que o problema de Deus não é com o Egito. Até porque quando Moisés fugiu de lá, Moisés matou um egípcio, lembra? No mundo espiritual, ele estava matando o egípcio que havia dentro dele. Porque Deus, para tirar o Egito de Moisés, Deus só precisou de uma oportunidade. O problema foi Moisés tirar o Egito do povo. Mas vamos lá. Se o problema de Deus não é a sandália, por que um Deus soberano, poderoso, supremo, vai limitar a sua manifestação por causa de uma sandália? Aí eu achei um texto interessante na Bíblia. Ruth capítulo 4. Quando eu li esse texto, o Espírito Santo ministrou algo muito tremendo ao meu coração. Olha o que está escrito em Ruth capítulo 4, versículo 7. Olha o que está escrito. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e dava ao seu próximo, e isto era por testemunho. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti, e descalçou o sapato. Ou seja, o contexto. Boaz quer casar com Ruth. Para casar com Ruth, ele tem que comprar, resgatar, redimir as terras que eram de Noemi, que o primo de Boaz havia comprado. Aí quando Boaz vai comprar a terra, o primo diz: te vendo. Só que para vender, tem que assinar um contrato. Para vender, tem que assumir um compromisso. Como é que você assina contrato hoje? Você assina, reconhece firma, e o reconhecimento é um compromisso diante dos homens e diante da lei, correto? Naquele tempo não tinha cartório. E como é que se fecha o contrato? Aí está escrito: eles iam para a porta da cidade. Olha que isso é um costume antigo em Israel. Eles iam para a porta da cidade, diante de 10 anciões. O texto diz que quem estava comprando descalçava o sapato e entregava para quem estava vendendo. Quem está vendendo pega os sapatos, e isso é compromisso. Isso é contrato. Quando eu li isso, o Espírito Santo gritou no meu coração. Aí eu fui lá em Êxodo 3. Porque Deus diz: Moisés, não te chegues para cá, tira a sandália de teus pés. Peraí, se esse costume é antigo, então quando Deus diz Moisés, tira a sandália, o problema de Deus não era o Egito. Porque Deus estava levantando Moisés para tirar o povo de lá. O que Deus queria era um particular com Moisés. É mais ou menos assim: Moisés, tira a sandália e não te chegues. Por quê? Porque eu só te dou acesso ao que é sagrado se primeiro você assumir compromisso com aquele que é santo.
Pastor Bruno, é Deus dizendo: Moisés, eu só vou te fazer promessa. Porque Moisés nunca tinha ouvido Deus, é a primeira vez. É Deus dizendo: eu só vou te fazer as promessas, eu só vou te entregar o que eu tenho preparado para você, eu só vou te confiar o meu nome e uma grande responsabilidade quando você primeiro se comprometer com aquele que é santo. Por quê, pastor Dilton? Samuel disse: me virarei para ver essa grande visão. Só que o que Deus quer não é entretenimento. O que Deus quer é relacionamento. Ah, eu vou lá no culto da Vitória hoje porque eu vou ver a Bruna. Eu vou lá pro culto da Vitória hoje que eu vou ver o pastor Renan. Eu vou lá no culto da Vitória hoje que eu vou ver o pastor Cílio, o pastor Dito. Se você veio para se entreter, perdeu a tua noite. Agora, se você veio para se relacionar, a voz de Deus está ecoando aqui na Advec, dizendo: tira a sandália dos teus pés, tira a sandália do... Eu vou para a Bíblia. Josué capítulo 5 versículo 15, está escrito assim: e o capitão do exército do Senhor desembaiou uma espada nua. Olha o que o texto diz. O texto diz que quando Josué viu o anjo com a espada nua, espada nova, Josué olhou e disse assim: és tu um dos nossos ou é contra nós? Aí o anjo disse: eu sou o capitão dos exércitos do Senhor. Josué se jogou no chão e diz o texto que ele temeu olhar para o Senhor. Aí o anjo diz assim: não, tira a sandália de teus pés, porque esta terra é santa. Ei, Josué está no pé de Jericó, e o mesmo Deus que lá no Horebe, 40 anos atrás, mais de 40 anos atrás, disse para Moisés: tira a sandália, é o mesmo Deus que se manifesta em forma de capitão do exército e diz para Josué: o mesmo compromisso que Moisés teve comigo, eu quero de você, Josué. Tira a sandália, tira a sandália. Eu vou liberar para quem tem glória. Josué, quer ter sucesso igual Moisés teve? Tenha comigo o mesmo compromisso. Quer ter a autoridade, a liderança que eu dei a Moisés? Tenha comigo o mesmo compromisso. Eu vou liberar para quem tem glória para dar. Deus não está à procura de pregadores, porque hoje tem um monte e de tudo que é gosto. Hoje Deus não está à procura de pastores. Tem milhares de igrejas, cada uma em uma esquina, e isso é muito bom. Só que o que Deus está querendo para a última hora da igreja na terra, o que Deus está querendo para esse período de pandemia e crise, que é o prenúncio da volta de Jesus, é uma igreja, é um povo, é uma geração que tem compromisso com a obra de Deus, compromisso com Deus, compromisso com o reino. Levante as tuas mãos lá em cima, lá em cima, lá em cima. Eu vou liberar para quem tem glória para dar. Deus está te dizendo hoje: quer receber vitória? Assuma com Deus um compromisso. Quando você se compromete, Ele abre a porta. Quando você se compromete, Ele cura. Quando você se compromete, Ele faz aquilo que você não pode fazer. Quando você assume um compromisso com Deus, Ele cuida de tudo. Eu vim no culto da Vitória para dizer para alguém: Deus está cuidando de tudo. Deus está, oh meu Deus do céu, prepara para dar um glória do tamanho da vitória. Ai, Moisés, eu vou abrir o mar vermelho, mas tu primeiro se compromete. Por quê? Porque tu assume o compromisso, tira as sandálias e eu abro o mar. Eu mando coluna de fogo, eu mando coluna de nuvem, eu mando maná, eu faço água sair da rocha, eu abro o Jordão, eu derrubo a muralha, eu derrubo o gigante. Eu sou o Deus das causas impossíveis. Eu vim nesta noite dizer para esta multidão: se prepare, porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Ele não te abandonou. Se prepare, vai chegar uma grande providência para você no meio dessa crise. Só quem recebe faz o barulho que o diabo não gosta. Tira a sandália. Tira a sandália. Deus está querendo compromisso. Deus está querendo compromisso. Quer ver mudança na tua família? Tira a sandália. Quer ver Deus mudar aquele marido?
Muda a sandália. Quer ver Deus arrancar o teu filho de lá? Tira a sandália. Eu não vim te pregar igreja, não vim te pregar religião e nem placa de igreja. Eu vim te dizer uma coisa. O que Deus está querendo é compromisso, relacionamento. E é debaixo dessa palavra que eu quero saber onde está a primeira pessoa que entrou aqui hoje e por causa das circunstâncias, das lutas, eu não sei o que aconteceu, mas alguma coisa te fez se distanciar de Deus, te fez esfriar na fé, te fez se distanciar do altar. De repente tem alguém que está aqui me ouvindo que nunca nem foi evangélico, mas eu nunca fui de nenhuma igreja. Até venho no culto da vitória, põe essa palavra, só que Deus não quer te entreter. Deus quer ter um relacionamento com você. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Eu preciso saber onde está a primeira pessoa, tanto aqui na nave quanto na galeria. Já está lá. Vem, vem minha filha, vem. Pode vir. Aonde está a primeira pessoa? Já está vindo. Aqui a segunda também. A terceira chegou. A quarta está vindo. A quinta também. Aonde está você que precisa hoje assumir um compromisso? Pastor, não dá mais para viver longe da presença de Deus. Não dá mais para viver distante do altar. Dá um salto dessa cadeira e vem, porque eu quero abençoar a tua vida. E quem está... Pastor Odilton, posso pedir um pouco para ficar de pé? Se coloque de pé enquanto as almas chegam no altar. Deus está querendo compromisso. Isso, tem gente descendo na galeria. Isso, vem, 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 vem. Não perca tempo. Você não tem noção do que Deus tem para você depois desse Horebe. Você não tem noção do que Deus tem para a tua família depois desse Horebe. Sai do teu lugar, porque Jesus te chama. Pastor Odilton.